e ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos adorar com a nossa irmã cantora Ana Clara? Vamos adorar? Amém? Vamos adorar? Oh, glória, isso. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Saúdes, amadas irmãs, com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quantos se encontram felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Aleluia. Vamos continuar adorando aquele que vive, aquele que reina. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Mas eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E com a frase atire a pedra quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era ser pecado e não me condenou, e no lugar da morte vida me ofertou? O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou. Adore nessa noite. Mas eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim ele me amou. E com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era ser pecado e não me condenou, e no lugar da morte vida me ofertou? O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era ser pecado e não me condenou, e no lugar da morte vida me ofertou? E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou, ele levou. Diga isso nessa noite. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida
foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma, ela buscava, nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida, ela foi transformada. Mas eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Mas mesmo assim ele me amou. Mas com a frase atire a pedra quem nunca pecou. E ele me perdoou. E ele me perdoou. A sua irresistível graça, ela me alcançou. E quem é esse que era ser pecado e não me condenou? E no lugar da morte e vida, ele me ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Mas quem é esse? Quem é que era ser pecado e não? Ele não me condenou. E no lugar da morte e vida, ele nos ofertou. E o cordeiro que por mim, ele se entregou. E os meus pecados levou. Ele levou. Aleluia. Oh, Santo de Deus. Aleluia. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas. Os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e digo:
glória. Aleluia. Agradeço essa rica oportunidade. As palmas louvem aquele que vive, aquele que reina. Amém? Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você a aplaudir o Senhor nesta noite, em forma de gratidão por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para adorarmos e exaltarmos o nome santo dEle. É para isso que eu e você está aqui nessa noite, porque Ele é digno. Eu gostaria de estar convidando a pastora Cosmira, pastora Dilma, nessa hora. Aleluia. Pai do Senhor, irmãs. Amém. Pode se assentar. Tem alguma das irmãs que ainda está sem uma cadeirinha? Se tiver em pé, a gente vai colocar cadeiras aqui para que todas se sentem. Tá bom? Todas vocês receberam aí uma bexiguinha? Sim? Vocês estão alegres nessa noite, minhas amadas? Que bom estarmos aqui. Ao Senhor seja dado a honra, a glória, o louvor e a adoração. Não é para ninguém ficar em pé, tá bom? Todas sentadinhas aí, abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma dinâmica bem rapidinho com vocês. Nós estamos em um culto, em uma palestra, que é para falar sobre a nossa saúde, né? A prevenção à nossa saúde. E é sobre isso que eu quero, nessa noite, rapidamente, para não tomar muito tempo, falar com vocês. Abre a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, de número 22. Versículo de número 3. Provérbios 22, 3. Diz assim para nós. Se os irmãos colocarem no telão aí, todos leem. Mas diz assim a palavra do Senhor: o prudente vê o mal e esconde-se, mas aquele que é simples passa adiante e sofre a pena. O prudente vê o mal e foge ou se esconde. Mas aquele que é simples, quando fala aqui de simples, irmãos, fala de uma pessoa que não tem bom entendimento, que não prevê as coisas, que não é cauteloso, que acha que as coisas nunca vão acontecer consigo mesmo. E o que acontece, ao invés de ter a prevenção, como acha que nunca vai acontecer consigo, vai deixando as coisas irem. Mas a palavra do Senhor diz aqui que aquele que é prudente vê o mal e se esconde. Para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Nós somos cristãos, servimos a Deus, temos a nossa vida diante do altar do Senhor, mas a enfermidade que dá lá fora também chega para nós. A enfermidade que bate na porta de uma amiga, de alguém lá fora que não serve ao Senhor, também chega no nosso corpo. Por isso a necessidade de nós nos prevenirmos. Por isso a necessidade de nós cuidar da nossa saúde, tanto espiritual, como mental, como física. E nós estamos aqui para nos alertar, para nos apoiar e para incentivar umas às outras, que nós temos um corpo que é templo e morada do Espírito Santo de Deus e que precisamos estar saudáveis para poder servirmos ao Senhor. Então, seja prudente nesta noite. Se você ainda não fez os seus exames necessários, eu sei que isso vai ser muito falado, faça que ainda dá tempo, ou marque para que início do próximo ano, a gente sabe como é, né, demorado tudo quando a gente faz pelo SUS, mas vale a pena você se prevenir, você ir atrás, você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua saúde. Amém? Eu gostaria que Você já está com a sua bexiguinha aí? Levanta ela aí.
todo mundo. Você pode encher a sua bexiga? Não precisa encher grandona, do tamanho de um seio. Aí você vai dizer, ô pastora, o meu é grandão, vou encher grandão, não importa. E encha um pouco, amém? É só pra gente descontrair um pouquinho aqui. Ah, o meu é muito pequenininho. Faça do jeito que você quiser, mas não precisa estourar essa bexiga. Ó. Dentro desta bexiga, você vai começar a palpar ela e você vai encontrar um caroço. Pode amarrar, se ficar mais fácil. Você vai encontrar um nódulo aí dentro. Procura para você ver. Isso é o exame, o autoexame que nós precisamos fazer. Apalpe aí que você vai encontrar. Irmãs, não é com medo não, porque a bexiga, por isso que eu falei para você não encher muito, porque se você pegar assim, ó, você vai diagnosticar aí onde está o caroço. Você vai pegar nesse caroço e vai segurar nele. Tem aí na sua bexiguinha? Tem? Todas seguraram esse caroço aí? Eu ainda estou procurando o meu aqui. Vou deixar aqui meu microfone, porque eu tenho que achar esse caroço aqui dentro. É difícil, é assim às vezes. Isso aqui é ilustrando como nós, no nosso banho, ou na troca de roupa, ou no lugar onde você estiver dentro da sua casa, claro, né, à vontade. Você vai levantar os seus braços, mexer nas suas axilas, vai mexer no seu seio. Nós não podemos ter vergonha de nos olhar no espelho. Ah, pastor, eu não gosto de me olhar no espelho, eu não me sinto tão à vontade, meu corpo não está tão bem, mas a tua saúde é mais importante. Vença esse medo, vença essa vergonha, vença esses traumas que você tem. Procure no seu corpo, tá bom? Nós estamos falando do câncer de mama. Diagnostique aí esse caroço, segure nele. Eu vou achar o meu aqui. Vou afrouxar mais um pouco. Opa, achei. Você segurou aí no caroço? Ó, eu segurei aqui. Segurou nesse caroço que está aí? Nessa bexiga? Você não está. Vocês não estão com a tesoura, porque seria muita arma para nós aqui dentro. Então só eu peguei. Tá bom? E se esse... oportunidade que ele tivesse enraizar e crescer, se nós não diagnosticar o câncer, que às vezes é o autoconhecimento do nosso próprio corpo, ele também vai crescer, vai se enraizar, e as coisas vão se tornarem mais difíceis para serem cuidadas. Então, quando nós olhamos para nós, fazemos o autoexame, viu que alguma coisa não está legal, não está bem no nosso corpo, a gente procura os médicos, a gente procura a saúde, e o que vai acontecer? Tem todas as chances e as oportunidades que haja cura, que haja o que, irmãos? Esse cuidado mais rápido, e você não sofra os danos. Se você não se importar com algo diferente que está no seu corpo, achar que é normal, achar que é assim mesmo, próximo ano, as coisas elas tendem a piorar, e quando formos procurar por médicos, por alguém para cuidar da nossa saúde, talvez seja tarde demais, ou o trabalho para se curar seja muito mais difícil. Então, assim como você diagnosticou aí nessa bexiga, esse caroço, quando você chegar na sua casa, não tenha medo, não tenha vergonha de olhar no seu corpo, de ver se alguma coisa está diferente. Se você notar alguma coisa, e mesmo que não esteja notando nada, procure-se o médico e faça o seu exame da mama, porque assim nós vamos estar, irmãos, prevenindo. Você viu o que a palavra diz? O prudente ver o mal
E ele faz o que? Ele foge. O prudente vê o mal, ele procura ajuda. O prudente vê o mal e ele não fica achando que nada vai acontecer com ele. Mas, quando nós somos simples, a gente diz, nunca vai acontecer comigo. E as coisas vão passando, e quando formos procurar ajuda, talvez seja tarde demais. Mas eu creio que nós somos mulheres aqui sábias, direcionadas por Deus, avisadas. Nós temos, irmãos, todos os anos, se não todos os dias, em cultos aqui, alertas para que cuidemos da nossa saúde. E eu creio que Deus nesta noite falará muito mais conosco. E você vai sair daqui, sabe, com a sua vida abençoada pelo Senhor, esclarecida naquilo que você tem dúvida, para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Então seja prudente, procure o seu médico, procure fazer o seu autoexame. Se tem alguma coisa estranha no seu corpo, vá. Não tenha medo, porque a prevenção ainda é a forma de nós estarmos bem, para servirmos ao Senhor e o nosso corpo saudável, amém? Que você possa aplaudir o Senhor nesta noite, é uma alerta para nós, e que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Vocês estão lindas, a igreja está linda, as palestrantes, os levitas, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Glória a Deus. Entenderam? Ó, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não estoure essa bexiga, porque depois a gente vai ter que limpar tudo aí, tá bom? Se você conseguir desvaziar ela, desvazia e deixa em cima da mesa. Já está conosco a doutora Adriana. Glória a Deus. Doutora, é uma honra, um prazer recebê-la aqui. E já agradecemos pela sua atenção, a sua presença. Tá? Às vezes a gente olha, será que eu fiquei em dúvida, será que a doutora vem? Será que ela viria nos palestrar aqui para as nossas vidas? Mas assim que eu fiz o convite, imediatamente ela atendeu, disse que sim. E graças a Deus ela está aqui nessa noite. Eu quero convidá-la a estar aqui palestrando para as nossas vidas. Pode vir, doutora. Glória. Isso, dê um aplauso pela vida dela. Está também o seu assessor. Ó, gente, para quem não conhece a doutora Adriana, ela é esposa do doutor Machado, muito conhecido. Cadê? Cadê as pacientes do doutor Machado? Tem um monte, tá vendo, doutora? Glória a Deus, é a esposa dele. Que responsa, hein? Socorro. Eu vou descer aqui, viu, pastora? Porque esse negócio de ficar no altar não é comigo, não. Eu gosto de ficar lá perto do povo. Boa noite. Nossa, eu estou mó feliz. Acho que é a palestra que eu tenho mais gente. Porque esse mês de outubro, gente, o doutor Machado não está me vendo nem um dia, né? E hoje falou de novo. Falei, olha, querido, dia 1º a gente conversa. Falei para ele. Todo dia tem uma palestra, graças a Deus. Primeiro, eu agradeço muito a pastora pelo convite, né? Fico muito honrada e feliz, lembrar do meu nome, né? Para que a gente consiga vir aqui passar um pouquinho da minha informação como médica, para a gente conseguir ajudar mulheres, que eu vou trazer uns dados, vocês vão ficar bem impactadas, assim. Eu não trouxe slide, porque esse negócio de slide é quem dá aula. Apesar de eu ser professora da faculdade, eu vim conversar, trazer um pouco do meu conhecimento, vim tirar dúvidas, né? Mostrar para vocês quais são os seus direitos, o que vocês podem buscar, né? Eu sei que o doutor Machado é bem polêmico, né? Eu sei que ele é comigo também. Ai, chato, tem horas. 30 anos de casada. Ó, vixe, vou apanhar. Não fala mal do meu médico, deu ruim para mim. Deu ruim para mim, é melhor eu ir embora, então, brincadeira. Não, mas assim, quem faz saúde com o coração, com vontade, né? Quem faz medicina por sacerdócio, porque medicina é um sacerdócio também, né? A gente acorda todo dia, né, com a responsabilidade de cuidar das pessoas, de oferecer o meu melhor quantas vezes, né? Eu falo isso porque eu falo para meus alunos, né, que estão se formando e tem uma geração agora diferente, né? Tá tudo complicado. Eu falo, olha, se é pela grana, foge, não vai rolar. Eu falei para ele, porque quando a hora que a gente põe dinheiro na frente das coisas que a gente faz, esquece. Deus não gosta disso e vai dar ruim. E depois, porque muitas vezes é uma vida de muita renúncia. Quantos natais, quantos anos, quantos carnavais, assim, anos novos, passou, dia da mãe, eu não estava com minha família porque eu não podia ir mesmo. Eu estava de plantão, porque eu tinha parto, porque eu tinha paciente. Quantos? Acho que eu já esqueci. Recentemente, inclusive, isso me trouxe até uma culpa, né? Meu pai está em tratamento oncológico e no meio do ano o tratamento dele deu um quiprocó que quase complicou. E aí eu fiquei 2 noites em claro, assim, fiquei me penalizando, assim.
né, que eu podia ter ido mais, porque ele mora em Salvador, né? Então, aí depois aí liguei para a médica dele no outro dia chorando. Ela, Adriana, para. Você tem a sua vida, sua responsabilidade, você sempre foi presente, mas a gente se culpa, porque a minha vida é assim. Quantas vezes eu... E às vezes que eu podia ir, às vezes a gente terminava indo para lugares que, sei lá, para conhecer, onde não conhece. A gente termina fazendo umas escolhas que depois a gente se arrepende, mas faz parte. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Adriana Machado. Machado é herança mesmo, não é meu sobrenome. Ele fala que é para eu devolver para ele, que eu fiquei famosa por causa desse nome. Olha, você acredita que ele fala isso para mim? Você acredita que ele fala isso para mim? Devolve meu nome. Você ficou famosa por causa do meu nome. Ó. Eu sou casada há 29, 28, acho que é isso. 29. Já perdi as contas. 1997. É isso aí, 28. Nós temos um filho, o Guilherme, que tem 11 anos. Eu fui mãe bem velhinha, assim. Bem velhinha, né? Fora do padrão, mas foi por opção mesmo. Ele falava que não queria ter filho, cara. Ficava na minha mente, não tem filho não, filho dá trabalho, não tem ninguém aqui, eu não quero ter filho. Aí quando eu fiz, vou contar para vocês, quando eu fiz 40 anos, já que estamos aqui com um monte de paciente dele, eu vou contar o que ele fez comigo. Eu estava perto dos 40, aí ele falou assim, não vai, eu falei para ele assim, eu tinha uma vontade, mas tinha medo também, porque meus pais também não são daqui, eu sou de Salvador, como eu falei, a família dele era do Rio, a gente veio fazer residência na Baixada, passamos num concurso e agarramos aqui, sem ninguém. E aí dá um medo, mesmo quando não tem rede de apoio, dá um pouco de medo. Aí juntava. Aí primeiro demorou porque você tem que... Você acaba a residência, faz pós, faz isso. Eu fiquei fazendo pós em São Paulo. Aí quando eu passei no concurso aqui, eu não sabia se ia ficar em São Paulo, se ia ficar aqui. A gente estava nesse sobe e desce o tempo inteiro. Até a gente se firmar mesmo, né? Eu tive uma sorte de conhecer um médico que me convidou para trabalhar com ele na época da Medical, antes da gente montar a nossa clínica. A gente tem uma clínica ali em frente ao Vila Souza, que é a MedLife, que é a minha clínica de convênio particular, né, que a gente inaugurou em 2008. Né, eu vim morar no Guarujá em 2004. Né, 2004, exatamente isso. E aí ele falava assim, não, Adriana, não vamos ter filho, não, só tenho você aqui. Vai fazer o quê? Aconteceu com esse menino, vai largar onde? E aí eu ficava com mais medo, porque se ele está falando isso para mim, sinal que ele não ia me ajudar, né? Deu ruim, né? Aí eu falei, então, não vou ter mesmo, não. Aí quando eu fiz 39 anos, né, porque eu já... Medicina é a nossa segunda faculdade, a gente é formado em administração de empresas. Depois que a gente fez medicina, eu entrei na faculdade com 24 anos, aí depois faz pós, faz isso, faz aquilo, compra a clínica, né? Vai primeiro arrumar a vida, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Antes de ter filho, porque filho é ótimo, mas a gente fica amarrado, né? Hoje eu não... Depois que ele nasceu, eu nunca fiz nenhum tipo de programa ou viagem sem pensar nele primeiro. Ele tem que ir, se não der certo para ele, eu não vou. Olha só como são as coisas. E aí ele falou assim, não, filha, vai ter mais filho? Não, tá velha. Eu falei, velha tá seu passado. Eu falei, como assim tô velha? Adriana, tá louca? Você já tá quase com 40 anos. Meu querido, ó, eu tenho uma menstruação certinha, né? Eu vou engravidar. Não, você quer engravidar? Ele falou assim, então vamos numa clínica para você fazer uma fertilização, coloca logo 2, porque vai vir algum problema. Eu falei, oxi, você quer botar 2 neném na minha barriga, eu não quis botar nenhum? Não, esquece que eu não vou acontecer isso. A conversa foi assim. E aí, do nada, eu fui tentar engravidar com quase 41, e eu engravidei. Aí eu falei assim, meu filho, eu menstruo certo. Ele, minha família que é boa. Eu falei, vamos ver quem é melhor. Em menos de 6 meses eu fiquei grávida. E assim, é uma bênção de Deus. Eu agradeço todos os dias a Deus, ao meu filho, porque não é o comum. Não façam isso. Não queiram engravidar com 40 anos como propósito. Eu não dou essa dica para ninguém. Estou só contando essa história, tá? Porque é chance de risco, é gravidez de risco, é risco de malformação. Eu fiz tudo errado. E graças a Deus, Deus me abençoou e deu tudo certo. Minha gravidez foi uma paz. Eu não sentia nada. As minhas funcionárias foram saber, porque como eu tive medo de uma gravidez tardia de idade, eu falei, a chance de aborto era maior. Eu falei, não vou contar para ninguém, enquanto eu não tiver uma confirmação. Então, eu só contei depois do meu primeiro morfológico, até para a minha família, porque a chance de aborto é maior. E Deus me abençoou de uma gestação perfeita, que eu trabalhei até o dia de ganhar neném, então... Por isso que nós somos muito abençoados. Guarujá foi a cidade que nos acolheu, que nos tornou os profissionais que somos, e eu fico muito feliz quando eu vejo o carinho que as pessoas têm com ele, comigo também, e eu fico muito grata quando eu sou convidada para vir falar sobre saúde. Então, a gente está falando de outubro. Outubro é um mês que eu falo que ele é muito oportuno, porque o ano está bem acabando, e a mulher... A gente é dona de casa, a gente cuida de filho, a gente cuida do marido, a gente põe 2 panelas no fogo e não queima. Né? A gente cuida da sogra. A minha sogra é uma boazinha. A gente cuida de tudo, né, não? E a gente esquece às vezes de cuidar da gente. É um problema isso.
E aí eu vou começar já deixando vocês envergonhadas, que eu gosto de deixar todo mundo já com problema. Sem mentir, porque quem está na casa do Senhor, tá? Levanta a mão. Quem está com os exames em dia? Vamos lá. Mentir, hein? Tá vendo, pastora? Não é bom, não. Tem menos de 50%. Essa é a realidade da nossa saúde. Tá? Essa é a realidade da nossa saúde. Por que eu estou falando para vocês? Eu falo com muita propriedade. Porque eu sou médica da rede pública há muitos anos, eu sou lotada na UBS da Vila Alice, né? A Alex é lotada aqui. E depois eu vou contar porque ele anda sumido daqui, viu? Mas mentira, não vou contar não. A cara dela. E eu brinco que eu faço, eu atendo sempre, até no meu consultório, as mesmas pacientes. E às vezes umas retardatárias, né? Que até hoje eu recebo no meu consultório, em 2025, umas que vêm assim, doutor, eu não vim nunca mais por causa da pandemia. Aí eu fico olhando para a cara dela assim. Teve outra pandemia que eu não soube, que foi lá em 2020. A mulher me fala em 2025 que ela não veio por causa da pandemia. Falei, teve uma que não me contaram. Isso significa, sabe o quê, gente? Uma coisa chamada negação. É um sentimento muito forte que a gente tem no nosso íntimo, que quando a gente não quer se culpar de alguma coisa que a gente faz de errado, a gente joga a culpa em alguém ou alguma coisa. Isso é da medicina, tá? Isso não é da minha área, é da parte da psicologia. E é por isso, por esse dado tão relevante que eu estou falando para vocês aqui, que o câncer de mama, ele é o câncer que mais mata mulheres. O ano passado, 20 mil mulheres morreram dessa doença. E esse ano, 2025, o INCA fala que 73.557 novos casos de câncer de mama vão acontecer no Brasil. Ou seja, a gente tem uma doença que pode ser previsível em termos de tratamento, porque a estatística de cura, quando eu tenho um diagnóstico precoce, é de 90%. 90%. É altíssima. É a primeira coisa que a gente pergunta quando você tem um diagnóstico. Qual que é a minha chance? É 90% se você fizer o diagnóstico precoce. Agora, se eu fizer o diagnóstico tardio, as coisas vão se complicando, vai diminuindo. E, principalmente, a gente tem um tratamento muito mais complexo. Porque se eu tenho um câncer de mama bem pequenininho, eu faço um quadrante, no máximo um setor, eu não preciso fazer uma masté, eu não preciso fazer um esvaziamento, talvez só uma punção do linfonodo sentinela aqui, para saber se tem alguma cadeia linfática comprometida. E o tratamento, em vez de 15 químios, seria 4, 5. Em vez de 50 rádios, seria 3, 4. Isso impacta não só na qualidade de vida, mas naquele buraco que abre dentro de uma casa, dentro de uma família, quando o diagnóstico de câncer chega, porque você não sabe para onde você vai. E ninguém está preparado para morrer, e a gente não quer morrer, principalmente no sofrimento, não é isso? Todo mundo sabemos que a única certeza da vida que a gente tem é a morte. É certo isso. Mas a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer cuidar dos nossos filhos, principalmente a mulher, né? Que eu falo que eu nunca tinha medo de morrer, mas depois que eu fiquei mãe, eu tenho um medo danado de morrer por causa do meu filho. Até me deixar agoniada. É um medo que a gente tem. Quem vai cuidar, cara? Ainda mais que eu fui mãe velha, o bichinho só tem 11 anos. Ai, Senhor, eu não posso morrer. Eu converso com Deus todo dia. Porque mãe é mãe, né? Já dizia o ditado, né? E o resto é resto. Pai é... Desculpa aí, viu, pessoal? É complemento coadjuvante. Mas mãe é mãe. E na minha casa é assim. E Alex... Às vezes o Guilherme está em casa, o Alex está junto, ele quer ver, ele me liga. Eu falei, teu pai não está em casa. Mas é com a mãe dele que ele vai ligar para pedir as coisas. Não, pai, não. Sinto muito lhe informar. Mas isso aí é instinto, gente. Não, na frente, claro que ele é tão importante quanto. Eu pergunto, ele, não, mamãe, a gente ama do mesmo jeito. Mas mãe é mãe, a gente que... Né? Mãe que é mãe mesmo. E acho que a gente tem o maior medo em relação a isso. Né? Então, por isso que a gente precisa fazer sua prevenção, seu autocuidado, porque depois eu acho que a coisa fica muito, muito complicada. E eu vou contar para vocês uma estatística que é bem ruim. A Organização Mundial de Saúde, ela orienta que algumas doenças deveriam ter um rastreamento para a gente conseguir fazer a maior amplitude possível de diagnóstico para a gente ter esse resultado melhor quando a gente tem a característica da doença previsível. Porque, assim, eu vou falar o que é fatores de risco para câncer, como a gente pode evitar, né? Mas a prevenção também faz parte de um rastreamento. E quando que a gente fala de rastreamento, são pessoas que são elegíveis, ou seja, que têm que fazer o exame de mama dentro de um público-alvo, que eu já vou falar o que é, e que são assintomáticas, ou seja, eu não vou fazer o exame quando eu estou sentindo alguma coisa, eu tenho que fazer o exame como prevenção. E aí, qual que é o
público-alvo para o câncer de mama. A prevalência da doença, ela aparece realmente a partir dos 50 anos, é a mais prevalente. Tanto que, pelo Ministério da Saúde, até esse mês de outubro, a mamografia ela era solicitada sempre a partir dos 50 anos até os 69 anos. Mas já existe há muitos anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia fala que esse exame tem que ser feito a partir dos 40 anos. Né? Então, no Guarujá, na teoria, a gente até já faz isso há bastante tempo, a partir dos 40 anos. Mas começou em janeiro uma discussão lá em Brasília, colocando isso como premissa, a gestão que está aí do ministro, dessa gestão da presidência, que queria, inclusive, a ministra que estava, que graças a Deus saiu, fazer isso, inclusive, virar uma lei para os convênios para 50 anos. E aí, eu tenho muito orgulho de falar que, apesar da gente já fazer isso com bastante tempo, a minha primeira lei aprovada no município, que eu também hoje estou no cargo do Legislativo, foi a mamografia aos 40 anos do Guarujá, em fevereiro. Foi a primeira lei que o prefeito sancionou. Eu falei, se o senhor não sancionar, vai dar ruim para tu. Porque eu já faço e a gente vai ter que... Eu vou contar a vocês por quê. E aí, porque estava tendo uma briga, e algumas deputadas nossas, que a representatividade das mulheres são muito poucas ainda, em todas as câmaras, né? O Guarujá é a cidade que mais tem mulheres eleitas no estado de São Paulo, tá? Em proporcionalidade, tá? Parabéns a vocês que votaram as mulheres. Porque ainda tem essa história que mulher não vota em mulher. Ai, que sonoridade horrorosa, né? Bom, e aí... Começou uma discussão lá em Brasília e, graças a Deus, agora em outubro, a gente aprovou a lei em fevereiro, tá? Na primeira semana de mandato eu fiz essa lei e foi aprovada. Pode olhar lá no meu Instagram. E agora em outubro, esse mês agora, graças a Deus, o Ministério da Saúde, por conta de brigas de algumas deputadas que estavam lá no Congresso brigando e falando, inclusive a deputada Rosana Vale e tudo, falou, não, você não vai retroceder. Eles queriam que fizesse essa parte de 50 a cada 2 anos. Oxi! Voltar para trás. E queriam botar isso nos convênios, inclusive dando benefício aos convênios, tá? Aí alguém brigou lá em cima e aí alguém acendeu a luz de alguém, um pavio, porque é a luz, né? Que tem que aparecer, não é treva, é luz. E aí, graças a Deus, agora em outubro, o Ministério da Saúde também falou que mamografia é a partir dos 40 anos e estendeu até os 74 anos, que antes era até os 69. Então, gente, isso é direito, é lei, e ninguém tem que falar não para quem vai solicitar esse exame. Ninguém. Vocês entenderam o que é ninguém? Porque eu sei que tem alguns médicos, inclusive, que vêm do programa Mais Médico, que regem a cartilha do Ministério, já falou, eu já recebi pacientes que falam, doutor, eu vim porque o médico daquele postinho falou que não pede não, porque é só a partir de 50. Eu tenho vontade de ir lá, né? Mas como eu sou fina, eu não vou. Aí eu já peço para resolver o problema da paciente. É porque tem coisas que não tem como discutir, a gente é melhor virar a página. Mas agora vocês têm direito, tá? Então, assim, são pessoas assintomáticas que não têm nenhum problema de saúde e que precisam fazer mamografia a partir dos 40 anos. Ai, doutora Adriana, mas por que 40? Por que 40 anos? A gente sabe que a gente começa a ter uma pouca transformação. Tem a história de idade da loba? Sei não, viu? Idade da loba. A gente começa a ter uma lipossubstituição da nossa mama. O tecido mamário, daquela adolescente que é tudo assim, né? Quando põe a blusa, né? Começa a despencar tudo. E começa a se transformar num pouco de tecido gorduroso. E o mamógrafo é um aparelho que foi feito para ler o tecido com um pouco mais de estrutura de gordura do que de mama densa. Tanto que quem já fez mamografia, inclusive um pouco mais cedo, vai pegar um diagnóstico lá de um BIRAD 0. O que é 0? Ele não conseguiu ler a mama direito, porque é uma mama densa, às vezes é uma mama muito grande, ou que tem muito tecido mamário, precisa fazer um complemento com ultrassom. Então, a partir dos 40 anos, o mamógrafo foi desenvolvido para ler mamas, e agora, graças a Deus, está um pouco melhor, a gente está tendo menos diagnóstico de classificação 0. Por quê? Porque o mamógrafo, há uns 8 anos atrás, ele virou digital. Vocês já viram, vem escrito mamografia digital. Ele tem uma acurácia e uma penetrância dentro desse tecido melhor, onde ele consegue ver melhor nódulos menores. E a gente está caminhando ainda para um processo melhor ainda. Alguns convênios, algumas clínicas de imagem mais modernas, porque tudo em saúde, principalmente esses aparelhos são muito caros, já tem a mamografia com tomossíntese. Então, a Unimed já tem isso, a Mega Imagem já tem. O SUS ainda está caminhando. Não tem lugar nenhum da Baixada ainda, mas eu creio que em breve vai vir. Que é melhor. Não é que o que a gente tem é ruim. O da gente é bom, o digital, mas a medicina evolui, como, né? Antigamente, é igual casa, né? A gente vê que antigamente o revestimento existia desse tamanho aqui, né? Era aqueles pequenininhos. Hoje é um negócio mais moderno, é bonito. Então, tudo na vida vai caminhando, assim. E hoje a gente tem um mamógrafo um pouco melhor, que tem uma penetrância, uma acurácia melhor de ver nódulos muito pequenininhos. Porque o nódulo de mama palpável é fácil fazer diagnóstico. A gente quer pegar aquele tititico que tem a imagem ruim,
né, de espícula e que vai evoluir para um câncer mesmo, e que eu consigo pegar ele bem pequenininho para a gente ter aquilo que eu falei, de uma estatística de cura melhor, de uma cirurgia bem pequenininha, que tem gente que faz a cirurgia tirando pela auréola, nem parece que operou a mama, porque pega bem do comecinho. Então, essa é a vantagem de eu fazer a prevenção. E eu estou falando isso porque, quando a gente fala de estatística do Ministério da Saúde, pedindo assim, olha, eu quero que minha população seja rastreada. A ideia é que a gente conseguisse rastrear pelo menos 70% da nossa população para a gente ficar tranquila. Igual a gente fala de vacina. O Brasil não radicou a paralisia infantil? A gente não radicou o sarampo? Tomando vacina. E a gente conseguiu pegar uma cobertura vacinal de mais de 90% da população e a gente conseguiu radicar essa doença. Radicar que ela não existe mais no território brasileiro. Tanto que, recentemente, o sarampo veio pela fronteira e foram lá fazer força-tarefa para tirar. Porque aqui não tem mais, a gente tem vacina. E a população, as crianças são vacinadas para não ter essa doença. Então, o rastreamento é isso, população elegível e assintomática. E aí eu vou dar um dado, vocês vão ficar passada. Nenhum estado brasileiro está perto disso. Nenhum estado brasileiro. E o Brasil tem a quantidade de mamógrafos suficiente para a nossa população. É sério isso, doutora? É sério. Eu até fiquei assustada. Eu fui dar uma palestra na LESP, lá na Câmara de Deputados Estaduais de São Paulo, e fui fazer uma pesquisa no INCA para saber. Eu falei, lá no Acre não deve ter. Nem sei. Tem, gente. No Brasil todo tem um número de mamógrafos suficiente para a nossa população. Porque as pessoas marcam e não vão. Vou dar o exemplo do Guarujá. O Guarujá oferta, na rede pública municipal, 1.100 mamografias por mês. É pouco? Não é pouco. Porque tem gente que tem saúde suplementar, tem convênio e não usa. Aí a gente marca a mamografia dentro do mês. Se tiver ruim aqui, eu vou falar com a Priscila. Você sabe quem é a Priscila, né? A do postinho lá, né? Então, marca no máximo dentro do mês, 15 dias, 20 dias, dentro de um mês, no mês seguinte. Beleza. É um exame, o que eu falei? Elegível, um exame de rastreamento. Ninguém está pedindo fazer com urgência, porque não é uma coisa da sangria desatada, né? Porque amanhã vai ser um monte de gente aqui desesperada querendo fazer com urgência. Quando der bronca, vai sair. Esquece, não vai conseguir fazer amanhã. E aí, a gente marca as 1.100 todo mês. Eu estou falando isso porque eu coordenei a saúde da mulher do município em 2017. E eu cheguei cheia de gás, querendo aumentar, querendo dizer, doutora, a gente continua pactuando. Eu aumentei um pouquinho, mas se a gente pactuar muito e não fizer, a gente tem que devolver dinheiro para o Ministério. É sério? Eu falei, é sério. O povo marca e não vai. 30%, 40% de absenteísmo. O mês que eu faço 700, eu estou rindo à toa. Além de tu não ir, tu tira vários de outra pessoa. 30%. Então, quando marcar exame, vão, pelo amor de Cristo. Ou fale para a vizinha aí. Porque isso é uma realidade, tá? Eu não estou brincando. Eu estou falando aqui para vocês saberem que, às vezes, a gente critica. O SUS tem milhões de defeitos, mas ele tem muitas coisas boas que acontecem. E eu vou te falar, no convênio, às vezes, demora mais do que no SUS de marcar uma mamografia. Eu posso apostar para vocês. Alguns exames são mais rápidos, porque mamografia é um exame que não precisa de médico. Ele é técnico e o médico faz o laudo pelas imagens. Então, tudo que é técnico não precisa do médico, não depende da menstruação, de nada disso, que não, né? A gente consegue fazer mais rápido. O ultrassom que é bem complicado. Mas eu falo para vocês que a gente não faz. Ou seja, a estatística de rastreamento do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, é 29,9%. Ou seja, não tem nem a metade do que a OMS me pede. Aliás, nenhum estado da federação consegue fazer isso. Não sei por que cargas d'água. O estado que faz um pouquinho melhor, Espírito Santo, 33%. Mas o estado de São Paulo, que é o estado de talvez que as pessoas tenham mais acesso, a gente só faz 29,9%, tá? O Guarujá é um pouco melhor. Vou dar até parabéns à minha população. A gente faz aí uma média de 50%, acho que 48% mais ou menos. Mas não é 70%. É 48% e olhe lá. Entendeu? Ou seja, a gente está muito ruim ainda. Tá? Só que a gente entra no bolo do estado, então a gente está ruim. E aí, gente, isso é tão importante porque quando eu não faço esse diagnóstico precoce, eu faço tardio, as consequências vêm muito pesadas. E a gente precisa saber o que a gente quer para a nossa vida. Sair daqui, marcar nossos exames e fazer. Acabou. É uma vez por ano. Não é todo mês, é uma vez por ano. Tá? Eu vou ter que fazer mais vezes se eu tiver uma classificação de BIRATS 3 lá, que aí eu preciso fazer um acompanhamento semestral, apesar de ser uma doença benigna. Né? E quando eu tenho 4, infelizmente, eu tenho que puncionar. Hoje, a gente tem na rede pública um serviço de mastologia, que eu tenho muito orgulho de falar que, quando eu coordenei a saúde da mulher do município, a gente estava sem mastologista na cidade há uns 3 anos. Alguém passou aqui para o doutor Ricardo Lima? Já teve algum paciente dele aqui, que era lá da Vila... Então, o Ricardo era um mastologista nosso que a gente tinha na cidade, era o único que tinha
Ele faleceu na gestão passada da prefeita, que era uma mulher. E assim, a gente ficou sem mastologista há 3 anos, porque eu acho que ninguém, sei lá, falou e ficou falando, e foi por isso. Quando a gente cheguei para a coordenação da mulher, eu falei, como assim não tem pão de ir? Ah, não, vai para o Guilherme. Quantas pessoas tem na fila? 350. Oi? E aí eu já posso falar para vocês que a gente tem muito orgulho de falar, porque eu falei, não, se a gente não conseguir organizar isso, eu não vou ficar nesse lugar, não. E aí, o Instituto da Mulher Casa Rosa é um projeto da minha coordenação, em 2018, foi inaugurado. Lá eu tenho um mastologista clínico, que é o Dr. Fabrício, e dentro do Hospital Santa Mara eu tenho o Dr. Dugato, para mim, que é um dos melhores mastologistas da Baixada Santista, ele é do Guilherme Álvares daqui, e a nossa biópsia é feita com o Dr. Marcelo Castanho, que, para mim, é um cara que melhor faz biópsia na Baixada Santista. Se eu chegar no meu consultório hoje, particular, e falar, doutora, me indica uma biópsia particular, Castanho. É o que faz a nossa biópsia do SUS, no Guarujá. Então, eu tenho muito orgulho de falar que isso acontece aqui na minha cidade, porque eu plantei essa semente lá atrás, porque é o que me move, estar na vida pública, ser servidora pública municipal. E hoje tenho um cargo que me cobra, que me credencia a buscar esse tipo de melhoria. Então, isso é muito bacana. Tanto que a Rede Hebe no Guarujá ficou tão organizada que a DRS falou, nossa, agora já fez a lição de cada, criei um protocolo, peguei essas 350 fichas, atendi todas essas mulheres, vi quem realmente precisava estar passando e organizei. Um dia eu cheguei em casa, o Tomás Chaves falou assim, você vai ficar doida, falou bem assim para mim. É super rápido isso aí. Exato. Aí ele falou, você vai ficar doido. Eu falei, não, eu vou organizar essa fila aqui. Botei tudo em cima da minha mesa da sala assim, ó. Fiquei 2 dias fazendo isso. Juro por Deus, gente, tentando ler hieroglifo de médico, ó. Porque o médico tem uma letra desgraçada. A dele mesmo é horrível. Reclamem, porque eu reclamo todo dia. Tá? É verdade. E aí, é horrível, né? Péssima. Eu falo, se eu fosse seus pacientes, eu mandava tudo para outro lugar. Falava para ele. E eu fiquei tentando entender aquele hieroglifo. Juro por Deus. Aí eu separei, cheguei na secretaria, marca essa agenda que eu vou atender. Hã? Marca? Não tinha Casa Rosa, eu atendi lá no área. Antigamente tinha Saúde da Mulher. Eu vou atender todo mundo. Umas coitadas, nem estavam mais aqui, outras tinham morrido. Mas atendi todo mundo. Teve uma paciente que chegou assim, nossa, que pegadinha é essa, doutora Adriana? A senhora não é mastologista? Eu falei, não sou mesmo, não. Mas eu sou ginecologista e sei te encaminhar para o que eu tenho que fazer. Eu queria saber... E aí você sabia que essas mulheres que estavam na fila, quando você é encaminhado para algum lugar, elas nunca mais tinham feito mamografia. Tinha mulher fazendo 2, 3 anos que não fazia porque estava sendo encaminhado para um especialista. Olha que loucura isso. Então, assim, são coisas que parece que ninguém está vendo e alguém tem que ver para que a gente consiga organizar. E, graças a Deus, essa fila hoje, eu tenho orgulho de falar, e é uma coisa recente, quem tem diagnóstico hoje de mama e precisa ser encaminhado para o especialista, existe uma lei. E essa lei tem que ser cumprida. Dentro de 60 dias, eu tenho que estar no serviço de referência da minha doença. Essa é a lei do câncer. Dentro de 60 dias, eu tenho que pegar o diagnóstico e iniciar meu tratamento. E o Guarujá está dentro da lei. Não é que está todo mundo já passando, não. Ontem eu dei uma carona até para uma paciente que fez o diagnóstico recente, e foi num evento, teve no Casa Grande, e ela falou, não, doutora, meu diagnóstico foi agora, do dia 25 de setembro, né? A minha mamografia, eu já fiz a biópsia, peguei o resultado, e minha consulta está marcada dia 3 de novembro no Guilherme Álvares. Eu falei, que bacana. Então, assim, setembro... E é assim, gente, porque eu acabei de falar, meu pai teve diagnóstico de câncer de pulmão recente. Se eu não corresse também, porque com conhecimento médico, nem no convênio eu tinha conseguido colocar ele dentro de 60 dias para iniciar o tratamento. Porque demanda. Você faz o diagnóstico pelo ultrassom ou mamografia. A mamografia, você tem que fazer a biópsia, demora 15 dias a biópsia, depois 15 dias de imunistoquímica, porque faz parte do protocolo isso. Então, eu tenho bastante orgulho de falar que é assim. Só que eu acho que se a gente começar a fazer... Eu só consigo ampliar o serviço se eu começar a ter mais demanda. Por isso que eu quero que todo mundo faça o seu exame de mama. E aí a gente aproveita no mês de outubro e faz o exame também do Papa Nicolau, que é um exame tão importante para a prevenção do câncer do colo do útero. Que a mulherada, a gente começa a procurar o médico, às vezes o ginecologista, né, quando a gente inicia a nossa vida sexual, diferente do homem, né, que só vai, ou quando a mulher marca, ou quando a mulher obriga, ou quando ele completa 40 anos, ou 50, vai fazer o exame da próstata, não é assim? Porque o meu é médico e o seu é o que marca, então não vai. Tá? Agora ele está um pouco melhorzinho, porque a pressão deu uma pegada nele, ele mesmo marca o cardiologista dele. Mas é a gente que marca, né, para o filho, para o marido, e a gente começa a ir desde pequena. Então, a mulher já se cuida desde pequena e tem que se cuidar mesmo. E o câncer do colo do útero, graças a Deus... O câncer do colo do útero, graças a Deus, a gente talvez colhe uns frutos melhores lá na frente... Porque desde 2014, a gente tem na nossa rede pública a vacina que a gente está dando para nossas crianças e tem também na rede privada. Então,
E ele tem um câncer que a gente já descobriu o agente etiológico dele. Qual que é o agente etiológico do câncer do colo do útero? Quem sabe? O que causa o câncer do colo do útero? O vírus do HPV. E a gente já tem a vacina para o vírus do HPV. Então, a gente consegue hoje, talvez, fazer a prevenção desse câncer tomando a vacina. E no estado de São Paulo, desde essa gestão agora que começou, mulheres até os 45 anos estão liberadas para tomar a vacina do HPV, são 3 doses, não só nossas crianças que iniciam com 9 anos, tá? Então, o estado de São Paulo, desde 2022, o professor Baracá, na gestão Tarcísio, liberou para todas as mulheres até 45. Ah, doutora, por que 45? Porque a pesquisa da vacina foi até os 45 anos. Mas a mulher de 46 é diferente da de 45? Não, né? Então, a de 46 também pode tomar. Só que na bula não está escrito. Então, se ela tiver qualquer reação adversa, ela não pode reclamar, tá? Então, vamos fazer a vacina do HPV em nossas crianças, nossos adolescentes, que a nossa cobertura vacinal também está uma porcaria. Está super baixa. Isso, lá em 2017, que eu estava na coordenação, alguém falou assim, ai, doutora, que dó, né? Vamos jogar vacina fora. Vacina fora? Cara, aquilo me deu um nervoso. Como assim? Porque não estava podendo liberar para que não fosse os adolescentes. Eu falei, não, agora todo mundo faz diagnóstico, vou mandar vacinar. E a gente vai faturar como? Eu falei, não sei, inventa, põe qualquer coisa aí. Mas jogar uma vacina que custa R$900 fora, porque no particular é o mesmo preço. É crime. Então, vamos mudar para a população. É um absurdo. Então, algumas políticas públicas são muito mal feitas em relação a isso. Mas eu não sou, né, sou presidente, não sou nada, né, só falo na cabeça dos outros, mas consigo sensibilizar as pessoas em relação a isso. E aí a gente vai falar de fator de risco agora para a gente depois ir para as perguntas. Qual vocês acham? Existem fatores de risco para câncer. Agora, especialmente para o câncer de mama. Um fator de risco que existem fatores de risco que a gente consegue mudar e aquele que a gente não consegue mudar. Então, exemplo de um fator de risco que eu não consigo mudar. O que vocês acham? Pensa aí. Não mudo, de jeito nenhum. Genética é um pouquinho, mas não é só esse. Porque a genética, já que ela falou, é um fator de risco que a gente não consegue mudar, mas graças a Deus, a estatística de genética para câncer de mama é 15% a 20%. Ou seja, não é porque minha mãe teve que eu vou ter. Eu tenho 15% a 20% de chance a mais do que de uma pessoa que a mãe não teve. Tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Qual é, gente, que eu não consigo mudar? A senhora é o quê? Menino ou menina? Eu? Menina. Ela é menina. Somos mulheres. E isso a gente não consegue mudar. Tem alguns que querem, mas não vão conseguir. Sinto muito informar. Pode até, né? Mas não vai conseguir mudar. A genética é feminina, somos mulheres. Então, isso eu não consigo mudar. E eu falei que mulher tem mais predisposição a câncer de mama. Homem não tem câncer de mama? Até tem. Estatística pequena, 1%. E, infelizmente, minha amiga vereadora André Feijó está aqui. Ó, obrigada pela presença. Eu falei para... A gente estava ali... Vou até fazer uma crítica, viu, vice-presidente? Porque todo mundo aqui não sabia que a gente estava no bairro. Olha, vou falar. Então, já estou dando um incumbência para a vice-presidente que ela vai ter que fazer uma divulgação em massa. Nem que a gente tem que botar bicicletinha. Olhe no bairro, a Câmara vai estar aqui. Porque a Câmara é a casa do povo, vocês têm que ir lá reclamar o que vocês querem. A gente vai resolver tudo? De jeito nenhum, nem vou mentir, porque eu não minto, tá? Mas se a gente não souber e vocês não forem lá reclamar, a gente não pode bater na porta do prefeito pedindo. Entendeu? Então, assim, a população tem que ser ouvida, porque a sessão é toda terça-feira, viu, gente? Tem lá uma arquibancada imensa. E o povo não vai. É para ir mesmo. Não é para bater na gente, não, que a gente é bonzinho. É só para falar que é pedir. Brincadeira. Bom, voltando. Então, somos mulheres e a gente não muda. A gente não muda. Somos mulheres. Acabou. E tem outro fator de risco que a gente também não consegue mudar. Graças a Deus. Qual que é? Vamos pensar comigo. Não conseguimos mudar. Quem muda é só Deus. Ok. Quem muda é só Deus. Só te dê a deixa. Só Ele mesmo. Então, mas o que Ele muda? O que Ele faz na nossa vida? A gente está... Deus tem o poder de quê? Não. A cura eu sei, mas não é isso. Não vou pregar, não. Rapidinho, vou falar de ciência. A idade, né, gente? Quem dá a vida pra gente é Deus e quem tira a vida da gente é Deus. Não é assim a história? E graças a Deus que a idade chega. Porque se ela não chegasse, a gente já está lá, né, já debaixo da terra. E aí, a idade. E a nossa população está cada vez mais tendo uma expectativa de vida melhor. Não que eu acho que a gente seja mais saudável, tá?
A minha mãe, que tem 82 anos, é muito mais saudável do que eu. Mas é porque a gente tem hoje vacina, a gente tem antibiótico, a gente tem UTI, a gente tem tecnologia, a gente tem exames para fazer. Então, a gente tem possibilidade de ter expectativa de vida aumentada. Lá atrás, né, quando não tinha penicilina, as pessoas morriam de qualquer tipo de doença. Então, hoje, a mulherada vive 80 anos. A gente vive mais que os homens, que a gente é melhor que os homens. Olha, está cheio de homem lá em cima. E aí, por conta disso, a gente tem a possibilidade de viver mais. E, infelizmente, aí é uma coisa que é ruim. Infelizmente, quando a idade chega, a doença chega. Não só cai tudo, mas chega a doença também. A gente vai ficando, né? Precisando fazer um... E é sempre assim. Então, isso a gente não consegue mudar. Mas tem fatores de risco que são que predispõem ao câncer, que a gente consegue mudar. Fala um fator de risco que eu consigo mudar. Tabagismo, sedentarismo, estilo de vida, alimentação, obesidade. Isso tudo a gente consegue mudar. Difícil? Super. Mas a gente consegue se a gente quiser. Né? É um foco. Infelizmente, a obesidade está relacionada com todo tipo de câncer, não só o câncer de mama, tá? Infelizmente. E, infelizmente, a geração iFood hoje, porque a herança maldita que a pandemia nos deixou, nada contra quem ganha dinheiro assim, tá? Só estou falando porque, infelizmente, as pessoas fazem disso hoje um hábito, né? Aí eu sempre plagiei as minhas amigas nutricionistas, que elas começam as palestras falando assim, descasque mais e desembrulhe menos. Porque é muito difícil fazer um suco de maracujá, né, amiga? Abriu, botou lá, coou. Mas abrir um Del Valle é muito mais fácil. E o Del Valle só tem açúcar. Né? Então, o cara da Del Valle que não me ouça, né? Tá bravo comigo, mas infelizmente é a realidade. Ótimo existir, porque a gente precisa, quando a gente faz um evento desse, não dá para bater o suco de maracujá para vocês todas. Sangue de Cristo tem poder, haja liquidificador. É para isso que o Del Valle existe. Não é não, pastor? É para isso. Né? Não tem condição, ele está achando que eu sou uma palhaça, ele está muito de... Mas é porque é engraçado mesmo. Para isso, vão para um piquenique, vão para algum lugar, vão viajar, mas no dia a dia, a gente ficar tomando tudo industrializado, é o que a gente está colhendo fruto. E aí eu vou trazer um dado para vocês, que eu vim falar de saúde, tá? A gente aproveita outubro para futucar mesmo. Porque outubro é uma campanha internacional, começou lá no século passado, 90 lá, e o Brasil abraçou, mas a gente está muito além, por muito outubro rosa que a gente tem que falar, porque é a oportunidade que a gente tem de falar de várias coisas. E por conta disso, eu vou falar para vocês, eu acho que nos próximos 5 anos, o câncer coloretal vai ser o segundo câncer mais prevalente. Porque está totalmente relacionado com o estilo de vida e com a alimentação, que é o câncer do intestino. E esse, sabe por que me preocupa? Porque o diagnóstico desse câncer, ele é muito mais complexo. Porque é um exame que demanda preparo, é um exame que demanda anestesia, é um exame que demanda, muitas vezes, leito hospitalar. Então, por mais que os gestores façam uma força-tarefa, é difícil. E eu até falo para vocês que eu tenho um projeto de lei na manga, já escrito por conta disso, mas esse ano eu aliviei para o prefeito, porque é o primeiro ano dele, ele já pegou um negócio bem complicado, né, que é deixado de herança. E eu já falei, se ele for, não bate-me nesse tempo, calma aí. Mas ele fez a lição de casa dele no começo do ano, e a gente conseguiu andar um pouco na fila da colonoscopia do SUS, que existe aí, que é bem grande, estava mais de 2 anos, agora está 1 ano e pouco. E vou te falar, ele tem, inclusive, verba, a prefeitura, para comprar a colonoscopia. Está tendo muita interferência, hein? Aí. Para comprar. Só que, infelizmente, o que acontece? Como demanda de tudo isso, a gente não tem prestadores suficientes para comprar esse exame. Olha que negócio doido. Porque eu preciso dessa capacidade instalada. Não é um exame que você vai lá, gamografia, que é um técnico, um aparelho. Não, você tem que preparar, botar na maca, anestesiar. Então, assim, por isso que é um exame mais complexo. Então, por isso que a gente tem que se cuidar para a gente saber menos fazer exame. A grande vantagem também é que a colonoscopia é um exame que, apesar de ter toda a chatice, a paciente, ai, doutora, se está tudo bem, não é um exame que a gente faz igual a mamografia todo ano. A gente faz a cada 5 anos, se está tudo bem. Mas a idade diminuiu. A prevenção agora deve começar a partir dos 45, não é mais 50. Porque a prevalência da doença ela está aumentando. Porque eu não tenho um agente etiológico, como eu falei do HPV, que a gente consegue fazer a prevenção na colonoscopia, só se a gente fizer muita esforço para que a população fique mais saudável no que come, no que se movimenta, no que tem um estilo de vida. Então, eu quero que você saia daqui com uma coisa bem clara na mente. Exame de prevenção de câncer de mama é mamografia.
Quando eu começo a fazer? A partir dos 40 anos. Até os 74 anos como obrigação. Minha mãe tem 80, ela continua fazendo a cada 2 anos, porque ela nunca teve nada, ela quer fazer, ela está bem, está ótima. Posso fazer com 80? Posso. É mais difícil ter a partir dessa idade? É, mas não é impossível, então ela quer fazer. A minha avó teve câncer de mama aos 72 anos, isso é verdade, tá? E ela faleceu disso há 30 anos atrás. E isso não trouxe nem para mim, nem para minha mãe, nenhum movimento para eu iniciar a fazer mamografia antes. Ela falou da genética, vou falar sobre isso agora, para a gente terminar. Por quê? Porque a mamografia, o câncer que a minha avó teve aos 72 anos, foi um câncer da velhice, da senilidade, porque eu falei que quanto mais a gente envelhece, mais chances de câncer a gente tem, infelizmente. A idade chega e a gente está bem, está viva, está todo mundo linda com 70, 80 anos, a gente nem diz que tem a idade que tem, né? Ninguém diz. Você acha que eu tenho quantos anos? Vou fazer 5, filho. Estou bem, a doutora Alex está ruim, eu estou ótima, viu? É. E o câncer que a minha avó teve não me traz nenhum tipo para mim, referência de fazer mamografia antes dos 40, porque o câncer que minha avó teve foi com 72, não menstruava mais, não tem nada a ver com hormônio, foi o câncer da velhice, tá, gente? Infelizmente. Mas se a minha mãe, por exemplo, tivesse tido um câncer de mama, vou dar um exemplo, com 43 anos, vou dar um exemplo, não teve, graças a Deus. Eu, Adriana, como filha, ou seja, parente de primeiro grau, filha, irmã, tia materna, eu começaria a fazer meu exame de mama aos 33 anos. Mamografia. É, doutora? É. Ia dar certo? Talvez eu precisasse fazer um complemento de ultrassom, porque minha mama com 33 é uma mama jovem, o mamógrafo tem uma dificuldade para ler, mas eu tinha que fazer mamografia e ultrassom, porque exame de rastreamento de câncer é mamografia. Ah, mas às vezes a ultrassom vê. Vê sim, já tem casos que às vezes a mamografia não vê, o ultrassom vê. Depende da sensibilidade de quem está fazendo o exame também, porque, infelizmente, ultrassom é examinador dependente, depende da habilidade do radiologista. A mamografia não, é técnico, quem faz é técnico. E a minha sociedade, apesar de ser uma sociedade que eu defendo muito, porque a gente cura pessoas, a gente trata a vida, ela tem alguns percalços que é ruim. Radiologia, se eu sair da faculdade hoje, fizer um curso de radiologia, eu posso fazer uma clínica e fazer ultrassom. Ou seja, cada macaco no seu galho tem exames duvidosos, exames ruins. Por isso que eu falei para você o nome dos médicos que fazem, porque isso para mim faz muita diferença. Eu já peguei exame e falei assim, a senhora vai repetir, porque nesse exame eu não confio. Ele não faz isso, doutor Machado? Faz. Então, porque a gente está lá lida há muito tempo, né? 24 anos de estrada, de formada, eu não posso aceitar qualquer tipo de exame, porque eu estou lidando, o paciente é meu, não é do radiologista. E se aquele exame não está condizendo com a clínica é sempre soberana. Então, geralmente, quando me perguntam, eu direciono. Nunca ganhei nada de clínica, nenhum radiológico. Já me ofereceram, viu? Já foi na minha porta bater, viu? Porque existe corrupção em tudo na vida, até na medicina. E gente grande. Eu falei, não, meu querido, se você me der um cara bom, eu mando para tu, senão esquece. É isso mesmo, a gente manda para quem melhora, para quem faz direito. Então, a minha mãe, se ela tivesse tido esse câncer 43, eu tinha que fazer com 33 anos. Fora isso, não é 40 anos, ou se você tiver alguma indicação médica para complemento. Então, mamografia é o exame de eleição, ultrassom é complemento e ressonância é complemento, tá? Porque tem gente que chega pedindo assim, não quero fazer exame de mama porque aperta, eu quero fazer ressonância. Mas ressonância, ela tem muito falso positivo. Além de ser um exame muito mais caro, que a paciente muitas vezes entra numa máquina que tem que ser sedada, que tem gente que tem fobia. Ele começou, quando ele foi lançado há uns 5 anos atrás, acharam que ia substituir a mamografia. Não. Começou a posicionar muitas mulheres desnecessárias, deu muito falso positivo. Isso é ruim, porque quando você encaminha a mulher para algum diagnóstico de punção, você já cria uma ansiedade desnecessária, uma ansiedade que vai acontecer, e quando ela é desnecessária, é horrível. Aí você vai ficar assim, pô, aquela, será? Então, não é bacana. Então, não titubeie. Exame de eleição e mamografia. Não tem outro, tá, gente? Não substitui. Ele pode complementar. Beleza? Dúvidas? A ultrassom, ele complementa a mamografia. Né? E para pacientes mais jovens, ele pode ser o exame de eleição, porque ele tem uma boa leitura em mama jovem. Mama antes dos 40 anos. Mas depois dos 40 é mamografia. Não dá para ser ultrassom. Tá? Então, saíram daqui na cabeça que é fator de risco que é. Todo mundo amanhã na academia, todo mundo amanhã não tomando Del Valle, todo mundo amanhã querendo ficar fit, né? Porque isso vai fazer diferença na saúde de vocês. Hã? Bota cadialina na boca. Bota o quê? Cadialina. O que é cadialina? Não! Que isso? Ele bota cadialina na boca. É para botar o cadeado para fechar a boca. Manda ele botar na dele, rapaz.
na geladeira. Aí ele fala para mim todo dia. Tem uma pergunta ali, fala. Cadialina na boca, Alex, uma das pacientes dele fazer. Olha que absurdo. Jesus. Ai, ai. Pergunta, pode perguntar. Vou dar o microfone, que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, eu vou reproduzir. No caso da mamografia, o que amassa o seio, a mama muito densa tem algum risco de machucar, de causar algum... Porque tem muito desse debate, né, de que pode machucar e futuramente causar alguma inflamação ou um câncer, não sei. Tem muitas vezes a pessoa tem medo também, por machucar. A rede social, ela veio, né, para esse mundo para nos ajudar em muitas coisas. Trouxe a informação de um acesso melhor às pessoas, colocou a gente em contato com gente do outro lado do mundo, coloca a gente fazendo pesquisa, mas dissemina muito diagnóstico, muita fake news, tá? E isso é uma fake news. O mamógrafo, ele foi desenvolvido para fazer o exame. Então, o índice de pressão que ele coloca é totalmente aceitável para a nossa mama. Inclusive, pacientes que têm prótese de mama podem e devem fazer mamografia. Claro que no dia que fez, não, né? 6 meses depois da prótese colocada, o cirurgião plástico vai liberar. Essa história de quem tem prótese de mama não faz mamografia, corra desse médico porque ele fez alguma caca. Porque tem que fazer, tá? Ela lê a prótese, isso não faz mal nenhum. Inclusive, tem uma corrente na internet que fala que mamografia é uma radiação que causa câncer. Gente, isso é fake news total, tá? Total. Isso não existe. É igual falar que vacina mata. É a mesma coisa. Então, não existe essa possibilidade. Agora, claro, quando que eu faço mamografia? A pergunta dela é interessante para eu responder uma pergunta. Quem menstrua vai tentar marcar mamografia fora do período menstrual. Porque se fizer menstrual, a gente vai ter uma mama mais dolorida. Então, tira desse horário do período menstrual. E quem não menstrua, né, pode fazer em qualquer fase. Inclusive, isso serve também para fazer o autoexame. O autoexame serve para as mulheres fazerem, isso eu esqueci de falar. Porque é a gente que conhece o nosso corpo e quando aparece uma coisa diferente, a gente procura ajuda. Então, autoexame você faz todo mês. Quem não menstrua pode escolher um dia fixo do mês, quem está na menopausa. E quem menstrua vai fazer de 7 a 10 dias pós-menstruação. Não vai palpar mama menstruada, porque você vai achar a glândula. Então, a técnica é... Quando vocês vão no médico, vocês vão uma vez por ano. A chance de achar um nódulo na mão é difícil, né? Porque não é a pergunta. Que estão me cobrando já, acabou. A minha pergunta era sobre o autoexame. Ainda que eu não tenha 40 anos de idade, mas no autoexame eu detectei algum caroço, alguma coisa que me alertou. Eu posso solicitar ao médico uma mamografia ou algo complementar? É a ótima pergunta dela. Pode e deve, e assim, se ela não tiver 40 anos, ele pode, a princípio, pedir uma ultrassom, que é aquilo que eu falei, porque o mamógrafo tem essa dificuldade de ler mama muito densa. Mas ele pode também, se ele tiver dúvida, pedir os 2 exames, sem nenhum problema. Eu posso fazer mamografia em qual fase da minha vida? Quando eu falo 40 anos, gente, eu estou falando pacientes elegíveis que têm mais predisposição a ter câncer, tá? Então, por isso que é 40 anos. Ela tem uma pergunta. Fala aí. Quer falar alto? Pode falar. A pessoa aqui? Boa pergunta dela também. Nossa, aqui eu ficava a noite toda respondendo perguntas. Uma delícia isso. Eu adoro. A pastora já está doida comigo ali para eu ir embora. Ei, lasqueira. Chame outro dia aqui numa tarde, faz um café. Que aí eu venho aqui, fala, a Laura Miller, descobrindo perguntas. Você viu que eu falo pouco, né? Uma pergunta dela é ótima. Quando a gente tira o ultra, a gente tira por alguma patologia benigna, na maioria das vezes, ou câncer. Beleza. Quando é câncer, geralmente tira tudo. É difícil ficar colo. Mas quando eu faço uma esterectomia para tirar mioma, se eu faço uma paciente muito jovem, que tem uma vida sexual muito ativa, eu às vezes preservo o colo do útero por uma questão até de... A vagina é um coador, né, gente? É um fundo cego, onde tem um colo, que é extra abdômen, né? E o corpo que vai para dentro, que é onde cresce para criar um bebezinho. Então, se eu não tirei o colo do útero, eu preciso fazer preventivo do mesmo jeito. Quando que eu faço preventivo? Até quando? Quem tem vida sexual ativa, enquanto está tendo vida sexual ativa. Quem não tem, que deixa de ter por algum motivo, sei lá, ficou viúvo, ou sei lá o que acontece, o Ministério da Saúde fala que até pelo menos até os 64 anos, se eu não tiver nenhum alterado, tá? Agora, se eu tirei o útero com colo, com tudo, eu não preciso fazer exame de Papa Nicolau, mas eu preciso fazer exame vaginal, pelo menos a cada 2, 3 anos, porque existe
O câncer de vagina também. Ele é mais raro, mas ele existe. Então, Papai Nicolau em si, eu talvez não precise. Se eu nunca tive nenhum alterado. Mas examinar a vagina, sim. E as pessoas não sabem, tá? O que tirou. Segunda passada, eu atendi uma paciente no meu consultório que ela chegou assim, não faço Papai Nicolau, não, já tirei meu útero. Era a primeira vez comigo. Eu falei, a senhora deite ali que eu vou te examinar. Doutora, eu não faço Papai Nicolau. Ela ficou até meio brava comigo. Eu falei, a senhora vai passar comigo ou não? Eu já sou brava também, tem horas. Que ela não queria de jeito nenhum. Eu falei, Deus, querida, é a sua primeira vez comigo. A senhora tá, eu acredito que a senhora está falando, mas eu preciso ver se a senhora tirou o colo. Tirei tudo. A mulher tinha 20 anos, tinha tirado útero. Tirei tudo. Aí eu falei, a senhora deite ali, por favor, para te examinar, para ver, para eu conhecer a senhora. Sou médica, ginecologista. Ai, gente. Aí fui lá especular a mulher, o colo dela lá bem lindo. Eu falei, eu vou tirar uma foto e mostrar para a senhora. Tirei a foto. A senhora tem colo do útero. Ela ficou doida comigo. Como assim? Eu falei, a senhora tem colo do útero. Cadê o exame da biópsia? O doutor deixou. Eu falei, minha querida, quando a senhora fez a esterectomia, ela não tinha 40 anos. A gente às vezes deixa, mas a informação, a sorte é que ela tinha parceiro fixo, que ela nunca teve um preventivo alterado na vida, e ela não tinha nada. Mas ela estava mais de 15 anos sem fazer preventivo. Foi a sorte dela, na vida dela. Porque o HPV nem todo mundo vai ter, tá, gente? Então, assim, tem a ver com o estilo de vida, com a promiscuidade, com algumas outras coisas. E ela falou assim, não acredito. Aí eu falei, agora você ficou minha amiga? Porque acho que ninguém examinava ela. Bom, já acabou, a pastora está me dando cartão vermelho, game is over aqui já para mim, ó. Cortando meu pescoço. Eu quero... Ele falou um negócio, que eu aprendi um negócio esses dias, eu estou achando mó bonitinho falar isso. Que eu vou fazer para vocês uma analogia. Estou acabando, 1 minuto. Para vocês saírem daqui com isso na cabeça. Quem já viajou de avião aqui? Quem já viajou de avião, tem uma frase que quando o avião começa a partir, né, André? André é minha amiga, ela ama viajar de avião, morre de medo, você não está entendendo. Fui na mão dela segurando em Brasília agora esses dias, foi uma loucura. Aí entrou o homem com um negócio assim para fazer a vistoria. Adriana, o que vai fazer? Eu falei, menina, o homem que veio fazer a vistoria do avião. Desesperada, acho que ela já queria sair do avião. Bom, mas a brincadeira do avião é o seguinte. Por que a gente está aqui hoje? Né? Porque a pastora se comoveu com esse outubro para falar de prevenção, porque Deus quer que a gente fique bem, que a gente cuide da nossa saúde. Mas se a gente não fizer por onde, esquece. Então, o comissário fala assim... as instruções do voo, sair de emergência assim, assado, fala assim, se acontecer uma despressurização dessa cabine, máscaras automaticamente vão cair na sua frente. Isso aparece em filme, né? Vocês já viram. Pegue a sua, coloque através do seu nariz sua boca e ajude o seu vizinho. O vizinho pode ser teu filho, né? Se for o caso. Talvez mãe a gente pode botar primeiro do moleque depois na gente, né? Talvez, né? Mas o que isso quer dizer? Que se eu não estiver bem, respirando com oxigênio, eu não vou conseguir ajudar ninguém, concorda? Então, isso vocês vão sair daqui na cabeça. Se vocês não fizerem os seus exames e forem lá buscar ajuda para fazer a sua prevenção da sua saúde, não bate na tua porta, amiga. Não bate na tua porta. Né? E a gente não quer ver ninguém sofrendo. A gente quer que as pessoas tenham a oportunidade de, infelizmente, quando tiver um diagnóstico de uma doença tão nefasta que é o câncer de mama, sejam tratadas na melhor maneira possível, com menos dor possível, com menos possibilidade de deixar essa doença mais complexa. E uma estatística que eu vou falar para vocês homens me ouçam agora. 76% das mulheres que fazem diagnóstico de câncer de mama são abandonadas pelos parceiros. Isso é estatística. Até arrepia de falar isso, que eu tenho vontade de dar na cara. Se o doutor Machado me abandonar quando tiver isso, eu vou catar vocês tudo para poder ir atrás dele, hein? Vou fazer um mutirão aqui, entendeu? Vai ser isso a conversa, entendeu? Eu vou buscar ajuda da mulherada, eu estou falando sério. Porque a gente não abandona, mas eles abandonam. Isso é verdade. Isso é da mulher, gente. É isso, faz parte. Então, a gente cuida tanto das pessoas que a gente esquece de cuidar da gente. Então, muito obrigada. Eu agradeço de coração. Ver outras vezes aqui bater palma. Glória a Deus. Érica, vamos adorar o Senhor. Eu quero saudar a todas com a paz do Senhor Jesus. Que noite maravilhosa é poder estar aqui na casa do Senhor, cuidando do espiritual e tendo entendimento para cuidar do físico também, né?
Estou feliz pelo convite de estar aqui. Me sinto em casa todas as vezes que eu venho aqui. Vamos adorar o Senhor, pois estamos aqui para isso também, né? Como forma de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós e cuidado. Você que sabe, adore comigo. Pode colocar para mim, por favor. Aleluias. Que Deus abençoe a irmã Gisele, que entrou em contato, né, a todas as minhas amadas que estão aqui. Aleluia. Aumenta mais? Não. Vou esperar um pouquinho. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Você pode adorar o Senhor, ligar o teu pensamento, falar com Ele, dizer: Senhor, muito obrigado. Por mais que nós não merecemos, o Senhor nos deu mais um dia para ser melhor na sua presença, né? Mais um dia o Senhor nos deu de oportunidade para nos cuidarmos mais, né? Fazer a obra do Senhor também, porque sem saúde a gente não faz a obra de Deus. Então isso é muito importante, irmãos. Eu fico muito feliz quando eu vejo ações assim nas igrejas. Isso é muito importante, né? Que Deus continue abençoando esse ministério, em nome de Jesus, grandemente, por essa atitude. E os próximos anos, se tiver, mesmo que não me convidar, eu quero vir. Aleluias, glória a Deus. Tudo que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Medite, ó. Tudo que tu fazes, faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavra de vida? Vai meditando, tá baixinho, mas vai entendendo, ó. O que farei se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Lulu, eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, para que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei para mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu escolho Deus. Levante a sua mão comigo e diga: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Oh, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, meu Pai. Olha só. Eu escolho Deus para me guiar. Eu escolho Deus para me mostrar o que eu não consigo